Salve, salve investidores, bater um papo sobre o mercado financeiro. O mercado hoje teve um movimento atípico, andou mais de 3 mil pontos, uma queda de 2%, fazia tempo que isso não acontecia, né? Eu vou contextualizar aqui para vocês o que está acontecendo no mercado e a importância da gente controlar o nosso risco, enfim, e dos gatilhos e dos nossos pontos operacionais e principalmente, né, todos os alvos foram atingidos da operação. Então o mercado é extremamente técnico e eu vou contextualizar aqui para vocês um pouco. Então, o pregão se inicia, o mercado ele vem testando essa venda, né, o tempo todo, andando por essas regiões aqui. Enfim, aqui chegou a acionar o gatilho e depois ele estopou, fechou acima. Então, fechou abaixo do gatilho de venda, venda. Fechou acima, sai da operação. E aí ele começa a acumular preço para vir testar a compra, que até deu uma operação. Se você entra nesse possível fundo aqui, o stop seria o acionamento do gatilho. Então, o stop curto, o alvo longo. É esse o nosso cenário. Então, contra a tendência, você poderia até, nesse stop que rolou, montar uma posição, enfim. Eu não gosto desse tipo de operação, porque normalmente ele vai zigue-zagueando e aciona o gatilho de novo. Então, você fica entrando, saindo. O legal é você já estar dentro da volatilidade, né? Então, dentro dessa região, desse retângulo aqui é o range, que é a região entre compra e venda e o fechamento. Aqui é uma zona morta, não tem volatilidade. Então ele fica sem vol, enfim. Mas daria uma operação, aqui ele andou cerca de 500 pontos. Enfim, e aí ele vem fazer o teste da compra. Ele aciona a compra e depois ele estopa. E a importância de você gerenciar o seu risco, né? Não faz sentido nenhum estar dentro dessa operação, comprado, porque ele perdeu o gatilho de compra. Então não estou dentro da operação. É o que acontece. Ele vem desabar, vem acionar o gatilho. Então ele recusou essa compra e aqui ele acionou a venda. Tá caindo mais. Hoje vai cair uns 4 mil pontos o mercado. Ladeira abaixo. Projeção, vai bater nessa projeção? Aqui, ó, tô ao vivo. Vai bater a projeção 159,880? Que beleza. Vamos lá. Continuando, então dentro dessa região, a gente não opera o range, zona morta. Daria até alguma operação aqui, mas eu não gosto de operar porque ele está sem volatilidade. E aí ele chega próximo do gatilho, tentou acionar a compra, depois nesse outro candle ele começou a ficar baixo. E aí o que ele faz? Ó? Veio testar, recusou a compra e veio testar a venda. E aí ele aciona o gatilho da venda. Veio pegar o nosso spread de juros, 164,631. Depois veio pegar nosso outro alvo de juros aqui, 164,354. Veio buscar a média de 50 e bateu reto no nosso alvo da venda. Então ele acionou o gatilho e veio reto aqui, ó, no nosso alvo da venda. Depois ele faz um repique e dá continuidade no movimento. E aí ele veio pegar nosso alvo aqui no 163, depois veio pegar nosso preço justo e também o nosso mínimo projetado para o dia. Então o mercado ele pegou todos os nossos pontos operacionais no dia de hoje, né? E agora ele está dando repique e enfim, o trade já foi. O trade foi aqui no acionamento do gatilho, acionou volatilidade para venda, uma queda de 2,33, enfim, mais de 3 mil pontos de queda no índice. Então entrar agora já não faz mais sentido, enfim. A gente tem que ser profissional e quando o trade for embora já não procurar por operações, né? Contra a tendência até daria algum tipo de operação, particularmente eu não gosto, é bem difícil você operar contra a tendência aqui, ó. Já deu compra, você está entrando, daqui a pouco ele vem, desaba, enfim. E aqui a gente tem alguns suportes, né? Média de 200 aqui, enfim. Então esse é o mercado no dia de hoje. Mercado lá fora estável, uma alta de 0,20, o ouro subindo 0,17, enfim. Nasdaq subindo 0,22 e S&P 500 0,04. Então o mercado lá fora está estável, não sei o que aconteceu aqui, que derrubou o nosso mercado, né, e estressou o dólar bastante. Enfim, o mercado já estava esticado e a gente tem que ser técnico e atuar de maneira bem profissional, né? Então
gatilho acionado, trade com dados. Então o nosso conceito aqui é pegar a volatilidade e a volatilidade se inicia no acionamento dos gatilhos, que foi o que aconteceu hoje. Gatilho de venda acionado, dentro desse range o mercado acumulou preço e depois rompeu o gatilho e aí sim ele decidiu para onde foi e hoje está sendo por enquanto um dia de queda, 2h51 da tarde, né? E esse é o nosso estudo quant. Então um dia bem atípico, né? E trazendo para vocês todos os movimentos, enfim, e todos os nossos alvos aqui sendo atingidos, né? Então esse é o Infut. Depois eu vou falar também da notícia, né? Então a Warner Bros comprou a Netflix e negócio bilionário, 72 bilhões de dólares. E como que tá o fluxo de hoje, inclusive, nessas ações americanas, né? Porque muita gente que não tem informação aos dados, eles acabam operando no escuro, principalmente operando com notícia, né? Então, agora que a Netflix teve essa operação aí bilionária, então muita gente talvez está comprando, ou quem está comprado vai se influenciar também por esse tipo de notícia e isso não é legal, né? A gente gosta de olhar aqui o movimento que os grandes players fazem e eu vou mostrar um pouco para vocês também disso. Então vamos lá, continuando. Daqui a pouco eu mostro, pessoal. Fica aqui no vídeo comigo que eu vou chegar nessa parte dos dados em relação ao fluxo de hoje das ações americanas, né? E aqui o dólar, ó, acionou a venda, depois ele estopa. Então vamos lá, doleta, aciona a venda e depois ó, fechou acima da venda. Então ele teve um stop da operação. Não faz sentido nenhum estar vendido. Olha o candle que ele fez aqui, ó. Inclusive tentando fechar o gap, enfim. E aí ele veio fazer a mesma coisa que fez o Infut, ó. Ele estopou ele veio testar a venda, depois ele estopou a venda e aí ele vem subindo. Dentro do range, cadê o range? Vou fazer o range aqui. Então vamos lá, dentro do range, né? O range eu vou deixar em branco aqui, tem muita linha aqui, mas vou contextualizar aqui para vocês. Então vamos lá. O nosso range, que é onde não tem volatilidade, a zona morta, já expliquei para vocês algumas exceções para você operar dentro desse range, que vem fazer o teste, perdeu aqui o teste, enfim. E aí normalmente ele fica zigue-zagueando dentro dessa região aqui entre a compra e a venda para definir onde que ele vai, né? Aí no rompimento ele aciona a compra, enfim, cuidado com os rompimentos também. Só que diferente do Infut, olha o que ele fez aqui, ó. Ele acionou a compra e aí ele foi embora. Foi embora e chegou no nosso alvo. Chegou no alvo, veio pagar juros, veio pagar spread de juros. Aqui eu saí da operação. Então chegou no alvo ou acima do alvo, né? Eu já estou colocando meu lucro no bolso, protegendo meu ganho, enfim. Mas para quem conduziu o trade, né? Ele deu continuidade no movimento. Ficou entre esse spread de juros aqui e depois explodiu para cima. E aí ele veio buscar o máximo projetado para o dia. Veio buscar o relatório Focus aqui e o preço justo do dólar. Então o nosso preço justo aqui é no 5.410,94, né? E agora ele está acima do preço justo, né? E negociando próximo a essa região aqui do preço justo. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Então você vê a diferença, né? Ele fez o mesmo movimento. Aqui ele acionou a venda, depois ele estopou e aí ele vem testar a compra. E aí ele aciona a compra, mas aqui ele perdeu a compra e veio e acionou a venda, diferente do dólar. Acionou a compra e aí ele deu continuidade no movimento. Então o dólar também tendo um movimento bem violento em relação ao dia de hoje. Então vamos lá, depois que ele acionou o gatilho, andou cerca de mais 100 pontos, que beleza. Lindo, lindo, lindo. Dia bem volátil hoje para o mercado financeiro, no dólar, no índice, enfim. E fazia tempo que eu não vi um movimento desse, né? O dólar movimentando mais de 100 pontos e o índice mais de 3.000 pontos num único dia.
Então esse é o nosso gatilho, nosso estudo quant. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um dado interessante também, o que os estrangeiros estão fazendo no fundo do índice. Vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Aqui ficou melhor. Então esse é um fundo do índice que eu monitoro. Aqui eu tô olhando o fluxo estrangeiro, né? Ele é diferente do fluxo oficial da B3, tá? A B3 vai ter alguma diferença, principalmente que eles mostram renda fixa, eles mostram outros tipos de dados também, mercado futuro, enfim, ações. Então é uma informação bem ampla e vai dar um pouco de diferença aqui do nosso estudo, né? Porque o nosso estudo ele tá mostrando um fundo em específico. É um fundo de investimento que tem a sua performance atrelada ao Ibovespa. E aqui eu estou olhando esse fundo que investe no Ibovespa, né? E aqui é o fluxo estrangeiro, um dia vendendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 dias consecutivos ele vendendo. E esse fundo, ele foi 22 dias assim seguido de alta. É claro, alternou, um dia cai, outro dia sobe, outro dia cai. Mas no geral, né, ele subindo igual um foguete e aqui gringo já ó, desovando, vendendo. Hoje ele está vendendo, ontem até comprou 235 milhões, hoje está vendendo 166 milhões. Então interessante, né? Interessante esse movimento. Eu tinha prometido sobre as BDRs, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também. Vamos dar uma olhada aqui nas BDRs. Então é importante vocês acompanharem esse fluxo. Além desse projeto voltado para a área do trade, nós temos também um projeto voltado para os investidores, né? Então esse projeto ele visa manter os investidores informados, né, sobre o fluxo dos grandes players no mercado, né? E ele está disponível, assim como o nosso estudo quant também está disponível para os membros, né, na comunidade fechada. Aqui eu tenho esse estudo que vai mostrar para vocês o fluxo das ações. Agora eu vou falar mais específico, principalmente com essa questão da notícia, né, da Netflix. Primeiro vamos ver como que está a Netflix no dia de hoje. As ações dela. Vou colocar aqui NFL X34 Netflix. Netflix em queda, 1,82. 1,82, queda de 1,82 no dia. Então a Netflix caindo, né? Fusão bilionária aí. Foi comprada pela Warner, enfim. Então, deixar do lado do dólar, né? É uma empresa estrangeira, então eu vou voltar pro dólar aqui. Só um instante. Doleta. E aqui eu vou pôr a Netflix. Netflix em queda, dólar subindo, enfim. Queda de 1,82, né? Então vamos lá. Vou olhar o fluxo do dia, tá? Fluxo do dia. Atualizar aqui. Só um instante. Tá demorando, tem 700 aqui pra atualizar, né? Mais de 700 BDRs no nosso radar. Por enquanto, vou fazer um jabazinho aqui do nosso site.
fsbinvestimentos.com.br. Acessando a Guia Mais, seja assinante, você tem acesso a esse estudo que eu vou mostrar aqui para vocês, das maiores compras da Bolsa de Valores. Então, o que você vai receber? As maiores compras institucionais da B3, né? Índice Bovespa, índice Small Caps, BDRs e fundos imobiliários. Então, um estudo completo. Ele vai mostrar as maiores compras da semana, do mês e do ano. O que os Big Players estão comprando na semana, no mês e no ano. Do Ibovespa, Small Caps, BDRs e fundos imobiliários. Então, o maior estudo de fluxo do Brasil. E eu estou trazendo isso aqui para vocês na guia Seja Assinante. Então, acessando o site www.fsbinvestimentos.com.br, na guia Mais, Seja Assinante. O link do site ele está na descrição do vídeo, tá, pessoal? E aqui no Seja Assinante você acessa e vai ter as informações para você assinar e receber esse relatório semanal. Então, é um relatório de fácil entendimento, ele é simples. Ele vai mostrar, vou mostrar o estudo da semana passada. Esse aqui está até aberto ao público, né? O semanal eu tenho publicado, mas o mensal e o anual não. Então você vai receber um estudo com gráficos bem intuitivo, enfim, de fácil entendimento, no qual ele vai mostrar essa análise bem mais ampla, né? Bem mais ampla. Então aqui eu estou com o estudo das maiores compras da semana passada. Então aqui eu tenho um fluxo de compra, de venda. Semana passada Petrobras foi a maior venda. Maior compra foi B3, SA3. Enfim, aqui está as 10 maiores compras. Aqui nós temos o gráfico da distribuição percentual desses ativos. Enfim, é esse relatório que vocês vão receber. Esse estudo, né? E lembrando, fazer o disclaimer antes, né? Em nenhum momento a gente está recomendando compra ou venda de ativos. O nosso intuito é de caráter observacional e de um estudo científico para conhecimento empírico, né? Então, passar esse conhecimento, enfim, estudar os movimentos do mercado e trazer essas informações para o público, né, da melhor maneira possível, para que isso ajude todos os investidores também nas suas análises, enfim, e cada investidor vai ter a sua tomada de decisão. Então, lembrando que o fluxo é rotativo, tem semana que eles vendem, tem semana que eles compram, enfim. E o nosso estudo, a nossa comunidade, ela visa justamente observar o mercado, né? E aí nós estamos observando todo esse movimento dos grandes players, né? E junto com esses movimentos, nós fazemos a nossa própria análise, né? Cada investidor deve fazer a sua, enfim. Então aqui não recomendamos em momento nenhum compra e venda de ativos financeiros, né? Então só contextualizando, feito o disclaimer. Então esse é o nosso estudo de mercado. Então, como que funciona esse estudo? Você vai se inscrever e no final de semana nós publicamos entre sábado e domingo, enfim, antes do início da segunda, né, a gente já faz um resumo da semana para você já começar a semana bem informado sobre esse fluxo, enfim. O estudo ele é semanal porque o mercado é muito dinâmico e como é investimento, ações, então o intuito é de médio a longo prazo, né? Então essas informações são atualizadas toda semana. Então, nossa base é diária, né? Mas a atualização para os membros ela é semanal. Bom, feito o disclaimer, vamos voltar lá pro nosso estudo das maiores compras do dia. Então vamos lá. Então repare, pessoal, as 10 maiores compras do dia. MELI 34, AMZO 34, M1RN 34, ITLC 34, CTGP 34, Orly 34, ADBE 34, Nike 34, PYPL 34, Bidu 34. Em nenhum momento a gente viu aqui as ações da Netflix, né? Então hoje os grandes players até estão movimentando esse tipo de ação, né? Mas eles não operam por notícia, né? Diferente da pessoa física que acaba sendo influenciada puramente por notícia, né? Então de maneira proposital até mostrei essas maiores compras para vocês, né? O gráfico, enfim, para mostrar o que está acontecendo, né? Então a gente tem notícia forte envolvendo a Netflix, mas hoje os grandes players não estão
negociando com um volume gigante, né? Então aqui a gente está olhando volume institucional, volume profissional, então é volume grande, é de milhões a bilhões. E hoje a Netflix ela está sendo negociada, essas ações são negociadas diariamente, né? Mas o volume maior está nessas ações que eu mencionei, né? As 10 maiores, enfim. Então nenhuma movimentação interessante em relação à Netflix na data de hoje. Então é isso, pessoal. A gente aqui falou um pouco de mercado, do nosso estudo quant, dos investimentos, do nosso projeto que também analisa o fluxo das ações. E por enquanto o mercado aí tendo uma forte movimentação. Depois eu vou procurar saber o que foi, né? Que derrubou o mercado, enfim. Aqui a gente tem o nosso operacional já pré-definido, né? Não influenciamos por notícia, porque eu, na minha visão, respeito quem tem outro tipo de visão, enfim, opera por notícia, né? Mas na minha visão, e sua visão pessoal, o trader ele tem que ser reativo, né? Então deu compra, eu entro comprando, deu venda, eu entro vendendo, independente do que está acontecendo, enfim, e muitas vezes é até notícia de mídia, né? Então o presidente fala uma besteira, o mercado caiu por causa do presidente, aí você vai ver o fluxo, igual a gente acompanha aqui no nosso projeto constantemente o fluxo, né? Então um grande player está até comprando, né? Na queda, enfim. Então, e às vezes a notícia é até ruim. Então, vendo toda essa dinâmica, eu fiquei um pouco avesso à notícia. Claro que notícias interessam em relação à mudança de juros, política monetária, enfim, desemprego, PIB, são notícias importantes, né? Mas no final o que vai mostrar mesmo a realidade são os dados, né? Contra os dados não há argumento. Então o Big Player muitas vezes está vendendo e muitas vezes está comprando. E para nós que analisamos os dados, o que interessa é o fluxo, né? E a gente tem um operacional já pré-definido também em relação à volatilidade, enfim. Então o projeto está bem bacana e eu estou trazendo um pouco desse projeto para vocês. E então é isso, pessoal. Se você está vendo a primeira vez o nosso vídeo, gostou do nosso conteúdo, considere inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas playlists, né? Então, nosso canal ele consiste basicamente em mostrar esse estudo quant, volatilidade do infut, do dólar e também o fluxo das maiores compras da bolsa de valores, né? Então, esse é o nosso projeto. Essa é a nossa visão em relação ao mercado financeiro e essa ótica dos dados, né? Então é isso, pessoal. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.